Oi, gente, tudo bom? Vamos falar sobre liberdade? A liberdade, para mim, é um valor inegociável. É inegociável porque eu demorei muito a conquistar realmente um patamar de liberdade interna na minha vida, que eu, sem perceber, eu perseguia a minha vida toda. Na verdade, eu acho que todo ser humano persegue essa liberdade, né? Eu entendo que a gente só é feliz quando a gente é livre para ser quem a gente é. Mas a maioria das vezes a gente não percebe que é assim. E eu quero falar sobre liberdade em relação à espiritualidade. Eu sou uma pessoa que há um bom tempo me denomino como espiritualista livre e vejo muitas pessoas fazendo o mesmo por aí. Eu considero que eu sou espiritualista livre, porque eu cresci, eu vim de uma igreja católica, né? A minha família era católica, eu fui batizada, fiz primeira comunhão. Eu tinha uma avó muito católica e que falava muito para mim sobre pecados capitais e coisas que me deixavam com muito medo, sobre os mandamentos. E depois também eu fui na adolescência, eu fui para uma igreja considerada para uns como uma vertente religiosa cristã, até meio evangélica, para outros considerada até como seita, não quero entrar nesse mérito aqui, mas que foi uma igreja que também me tolhiu bastante, que me deu muitas regras, me deu muitas questões e eu fiquei lá muitos anos da minha vida. Eu acho que os principais, meus anos de formação de personalidade, de crescer mesmo para o mundo, né, e isso determinou muita coisa na minha vida. Eu, tive uma questão muito séria com esse sentimento de prisão, de culpa. O que que é a culpa se não uma prisão, né? E o que que é, cobrança religiosa, ou seja, molde, dogma. Eu não acredito mais nisso, eu acredito que a espiritualidade ela é livre disso tudo. Ela é livre de dogmas, de moldes. Ela, a única coisa que importa na espiritualidade é a nossa conexão, nosso interior com Deus, com o todo, com o divino, com o universo, seja lá o que faz sentido para você, ou para mim, ou para quem for. Estou aqui, tá, gente, querendo dizer que isso é o certo, não. Estou dizendo como eu enxergo, como eu demorei anos para chegar aqui, nesse caminho de liberdade, me sentindo bem e feliz, me encontrando aqui, ó, onde eu estou. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu não quero, deixar de falar sobre nada disso que eu vim falar aqui, porque são algumas coisas que estão me incomodando, que eu estou sentindo muito de falar, sabe. Eh, a primeira delas é o nos últimos dias, eu tenho sentido que tem uma crescente, por causa da morte do Papa Francisco e do conclave, aí juntou com o show da Lady Gaga, que ano passado, na mesma época, tivemos também, várias questões por causa do show da Madonna, muita gente falando. Eu estou sentindo que tem uma crescente de não só teorias da conspiração, porque sempre tem, né, sempre tem essa coisa de: "Ai, o anticristo, e o papa, e o último papa, e como vai ser", então tem aquele monte de teoria conspiratória que, na verdade, serve para assustar todo mundo, deixar todo mundo com medo. Não tem, não posso dizer que não tem esse sentido, porque no final das contas é só isso que consegue fomentar mesmo. Informação é importante quando ela vem leve, agora informação que está te deixando apavorado, tem um objetivo, que é fomentar o seu medo. Mesma coisa com o show de Lady Gaga: "Ah, porque, fez pacto com o diabo. Ah, porque abriu um portal. Ah, porque ritual satânico". Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque essa semana que passou me incomodou bastante. Eu sou uma pessoa que eu acompanho espiritualistas, pessoas que nem são tão livres assim. Eu assisto coisas de pessoas que são espíritas ou, até evangélicos e tal, que tem uma religiosidade. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir o que as pessoas falam, porque eu sou uma pessoa de verdade interessada em espiritualidade. Mas na última semana, eu me vi muito mais incomodada com as coisas que eu vi e ouvi, do que satisfeita, do que me informando de verdade, como geralmente acontece. Então, como isso me incomodou, eu achei legal anotar algumas coisas para vir falar aqui, afinal de contas é para isso que esse canal existe, né. Então olha só, eh, vamos lá, a primeira coisa, vamos falar sobre essa questão do último papa e do anticristo e esse monte de profecia. Gente, tem um monte de profecia mesmo. Profecias são profecias que são analisadas e interpretadas. A gente ouve diferentes interpretações de cada uma delas. Eu acho que todo ser humano, isso é uma coisa que eu aprendi, que me ajuda muito no meu dia a dia, nós nascemos com um pêndulo interno, que é o nosso coração.
Então, quando a gente ouve as coisas, se aquilo faz a gente se sentir bem, expandir nossa alma, geralmente aquilo está reverberando com a sua alma. É verdade, está tudo bem. Agora, quando você fica meio apavorado, ou sei lá, que negócio estranho, quando você sente alguma coisa esquisita, o seu corpo está dizendo para você, o seu pêndulo interno está ali dizendo para você, ó, filtra daí o que faz sentido para você, tira um pouquinho o que não faz sentido, porque, né, menos. Então, eu acho que nesse aspecto a gente precisa deixar a coisa acontecer. Papa Francisco morreu, algumas manifestações aconteceram, até coisas físicas aconteceram lá no Vaticano, e foram pássaros, e foi a luz, e foi eu não sei até onde algumas dessas coisas são verdades e outras não. Algumas eu vi e me senti muito bem, outras eu vi e me senti mal. O que que eu concluí desse caso? O Papa foi escolhido, e o que nós temos que fazer agora é observar o que vai acontecer, de acordo. E aí também comparar com algumas interpretações de algumas profecias e tal, tá tudo bem, mas sem apavoramento. Em relação ao show da Lady Gaga, ano passado eu fui no show da Madonna e eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Agora, no show da Lady Gaga, não sei se é porque estou inserida nesse mundo da espiritualidade, mas eu tenho escutado espiritualistas livres, que dizem que são livres, fazendo comentários do tipo: ah, ritual satânico, pacto com o demônio, abriu-se um portal de sei lá o quê. E eu queria falar sobre isso, porque isso me incomodou demais da conta. Porque, assim, em primeiro lugar, gente, um espiritualista que é livre, tem liberdade, a última coisa que a gente tem que estar fazendo é dando pitaco em relação à vida dos outros, né? Mas a liberdade diz isso, seja livre, viva e deixe viver. Já começa por aí. Mas vamos lá. Se a gente quer olhar esse lado espiritual e acha que tem esse direito, eu entendo o seguinte: todo mundo aqui entende mais ou menos o que são sistemas de crenças, né? A gente já entendeu que o nosso sistema de crenças, o que foi programado na nossa mente, no nosso cérebro, desde a infância, ou talvez trazido de outras vidas, a gente não sabe, mas aquilo que está programado na nossa mente é como a gente vê o mundo. A nossa visão de mundo é programada de acordo com a nossa crença. E assim é, gente, com todo mundo. Então, quando uma pessoa que eu admiro até, ou algumas pessoas que eu admiro, eu vejo falando sobre isso, esta mulher fez um pacto com o diabo. Não só essa, já vi falar até de Taylor Swift. Taylor Swift fez um pacto com o diabo e tal. Primeira coisa que Andressa, fico me perguntando é: quem é esse diabo? Quem é esse demônio para essas pessoas? Porque, assim, no meu sistema de crenças, por exemplo, se eu for catar aqui no meu sistema de crenças, eu jamais reconheceria, vendo um show ou qualquer outra coisa, o que é um ritual de pacto com o demônio. Porque isso não existe na minha programação. Eu não sei o que é um pacto com o demônio. Talvez eu não saiba nem o que é o demônio, de fato, como essas pessoas enxergam. Então, essa é a primeira coisa que eu me questiono. Será que esse demônio que essas pessoas estão falando, o que que é isso? Quem é esse demônio? Será que você podia descrever para nós quem é esse demônio? Então, essa é uma coisa que eu fico meio assim, e eu começo a pensar em mim, o que que é demônio para mim? Será que eu tenho uma visão programada na minha mente do que é um demônio? Que são coisas demoníacas? Eu não estou falando aqui, tá, gente, que eu não acredito na dualidade, que eu não vejo que o mundo é feito de dualidades, que existe a maldade, o mundo está aí, está me mostrando. Existe a maldade, existem pessoas ruins, na verdade, existem pessoas. Todos nós temos uma dualidade dentro de nós. A gente apenas, uns dominam mais um lado, outros dominam mais outros, e eu entendo que essa é uma questão de crescimento mesmo, de experiência. Eu acredito piamente que nós somos a expressão de Deus, seja lá quem é esse Deus que você acredite, nós somos a expressão do divino no mundo. Nós todos. Não só quem é aparentemente bonzinho. Todo mundo que está no mundo é a expressão do divino. Então, para mim, é bem estranho achar que eu sou mais divina do que qualquer outra pessoa. Isso aí já começa, mas, gente, eu estou dando a minha opinião, eu estou trazendo aqui uma reflexão para a gente fazer. Eu acredito que tudo é um processo. Eu já tive momentos da minha vida, né, anos passados, que eu sei que eu fazia coisas que hoje eu não faria mais. Porque isso tem a ver com expansão de consciência, expansão de conhecimento, até conexão espiritual também. Mas acredito que este é um processo que todo mundo que é uma expressão do divino passa, né? Eh, eu fico, assim, achando que essa conversa é uma conversa muito voltada para a ignorância. Uma pessoa que pega um show
um espetáculo que está sendo ovacionado no mundo todo e começa a colocar essa coisa maliciosa e de medo e de pavor nas pessoas, é uma total ignorância. Mas ignorância que eu falo aqui é ignorância mesmo, no sentido real da palavra, de ignorar o que é aquele espetáculo, de não ter tido a decência nem a vontade de ir lá estudar, olhar, prestar atenção no que aquilo estava falando. Eu percebo mais ou menos assim, que é uma falta, não é burrice, tá, gente? Eu não estou falando aqui de, essas pessoas são burras. Essas pessoas não são burras. Essas pessoas são inteligentes. Elas, a maioria delas, sabe trabalhar com gatilho mental, trabalha na internet, ganha milhões de reais vendendo cursos, programas. Essas pessoas vendem cursos na internet, nenhum deles é menos de R$ 2.500. E eu estou falando aqui com propriedade, porque eu sou uma consumidora desses cursos. Eu posso falar, porque eu, de fato, consumo isso dessas pessoas e de outras pessoas. E eu percebo isso é coisa de gente ignorante, burra. São pessoas que sabem se posicionar, são pessoas que sabem o que estão fazendo. São pessoas que vendem curso por R$ 2.500, R$ 3.500, vendem imersões de um dia inteiro por R$ 1.000 para uma pessoa ficar no lugar, vendem um retiro espiritual de 3 dias por R$ 15.000, e tem público para isso. Quem é burro não faz isso, né? Não tem essa capacidade. Eu estou falando sobre a ignorância de realmente ignorar o que realmente acontece. Para a gente olhar para esse show da Lady Gaga, a gente precisa falar sobre arte. A arte, desde que o mundo é mundo, é uma expressão, foi uma forma que nós, seres humanos, encontramos de expressar as nossas crenças, de expressar a nossa identidade, de expressar a nossa cultura dali, do nosso povo, né? Do que a gente faz, do que a gente vive. Então, a arte é uma coisa que vem salvando a humanidade ao longo do tempo. É uma coisa que vem nos ajudando a crescer, inclusive, porque através da arte a gente para pensar, a gente questiona, né? A gente se envolve, a gente se identifica ou não, e isso faz a gente pensar. A gente se emociona. Tem uma questão emocional aí também, que um pouquinho mais para frente eu gostaria de dar também a minha opinião, o que que eu acho sobre isso. Mas o que acontece é que essa arte, por exemplo, vamos falar do show de Lady Gaga em especial. Cara, esse show, ele claramente está lá claro para qualquer um que quiser ver ou prestar atenção ou pesquisar, vai ver que o que ela está fazendo ali é justamente o nome, né? Esse nome que a tradução seria caos, desse show, desse novo espetáculo, é mostrar justamente a dualidade interna que existe entre ela como mulher, aquela mulher certinha, a celebridade, a esperada, a que todo mundo quer, que tem um determinado conceito de comportamento que todo mundo espera, e aquela outra mulher que existe dentro dela, que é um caos. Aquela mulher que tem desejos, tem vontade de fazer outras coisas, tem medo, tem insegurança, tem certas coisas. E como internamente isso briga o tempo todo. Ou será que com você isso não acontece aí? Porque comigo sempre aconteceu. É uma questão, inclusive, quando você ainda está naquela busca do amadurecimento, quando eu estava nessa busca de me trazer um pouco mais de liberdade, liberdade espiritual, inclusive, essa dualidade, ela fez muita diferença na minha vida. Então, esse show, ele fala sobre isso. É a expressão dela mostrando o conflito, ela está explorando ali esse conflito que existe entre essas duas mulheres que tem lá dentro dela, e que às vezes uma vence, às vezes a outra vence, e ela mostra no final que, na verdade, quem vai vencer é o caos, porque o caos está ligado a quem você é de verdade, a sua expressão verdadeira, a sua alma, e não ao que o outro espera de você. Eu acho incrível que as pessoas que eu vi criticando, falando, isso é sei lá, um pacto, é um ritual satânico. Não me assusta de ver que a maioria das pessoas que eu vi falando isso são homens brancos. É uma questão, não tem nada a ver com militância que eu vou falar aqui, tá, gente? Mas é uma questão da gente parar para pensar. É, trazer a mulher para este lugar de que ela pode, não pode, de que o caos da mulher não pode acontecer, de que ela não pode se empoderar. E isso foi um mecanismo trazido pelo patriarcado desde o início do patriarcado. E esse modus operandi, ele tem funcionado com muitas pessoas desde então para que homens brancos fiquem no poder e decidam por todos nós. Esse é um fato, né? Então não me estranha de ver, essa foi uma coisa que eu prestei atenção. A maioria das pessoas que eu vi com essa conversa de essa mulher está no palco fazendo um pacto com o demônio, ou seja, ignorando exatamente o que aquele espetáculo queria mostrar, são homens brancos. Então, assim,
Não é à toa, né? Mas eu também posso pensar o seguinte: estava se abrindo um portal ali. Essas pessoas que estão falando sobre isso são pessoas que se denominam espiritualistas livres, a grande maioria. Gente, liberdade é o oposto disso. Liberdade não combina com ficar cagando regra para ninguém. Ó, até meu telefone está falando aqui. Ó. Uma coisa que eu prestei atenção, a maioria das... Parou, não atrapalha. Nem vou cortar isso, tá, gente? Vou deixar aqui nesse vídeo. Olha só, não combina liberdade, espiritualista livre, com cagar regra para a vida dos outros, como você deve se comportar, como você deve ir, o que que você deve fazer, se Lady Gaga pode ou não pode. Quem sou eu para dizer se alguém pode ou não pode fazer alguma coisa? Tomar conta do meu nariz já tem sido difícil. Então, assim, eu fico com o pé atrás. Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei incomodada e fico com o pé atrás de ver espiritualistas livres quererem é, colocar muita regra no rolê, seja ele qual for. Porque se você olhar bem, vamos lá, Cristo, Buda, é, grandes avatares, grandes avatares sem religiosidade, tá, gente? Essas pessoas, esses avatares encarnados no mundo, é, ou ET, você não vê ninguém falar que um arcturiano, um siriano, uma entidade, um Exu, um preto velho, nenhum, você não vê falar que nenhum desses seres, se for uma coisa séria, você não vê esses seres fazendo julgamento de nada. Esses seres trazem uma orientação que eles consideram que ajuda o ser humano, mas não diz, olha, você não presta por causa disso, não está certo. Eu, geralmente, quando eu vejo alguém me dizer, pode ou não pode, querer ditar regra, um ser humano como eu, que está encarnado aqui, na mesma 3D, querendo me dizer o que está certo e o que está errado para mim, eu já boto meu pé atrás, sinceramente, estou dando a minha opinião. Eu não vejo avatares fazerem isso. Se você pegar a Bíblia e olhar para aquilo com o coração aberto, sem essa interpretação tosca de religiosidade, você vai ver que Cristo foi uma pessoa, um avatar de liberdade, que prezava a experiência do seu espírito mesmo, de você colocar para fora o seu espírito. Eu acredito que espiritualidade pulsa dentro de nós. E não interessa se você está dançando, se você fala gíria, se você fala palavrão, você não precisa ser aquela, ai, uma santidade. Isso é o que eu acredito, porque eu sou livre. Eu consegui chegar até aqui pensando assim. Estou aqui dizendo que eu estou certa, não, tá, gente? Como eu disse, eu estou livre e quero que vocês sejam livres também. Eu estou apenas trazendo uma reflexão e trazendo um incômodo que eu tive. Porque quando essas pessoas dizem, se abriu um portal, uma coisa que eu vi, Lady Gaga, quando ela canta Abracadabra, ela está abrindo um portal. Nossa, gente, então ferrou, porque eu abri portal desde criança com a Disney. Porque o que eu brincava falando abracadabra e tal, nunca caí num portal, não. Estou aqui vivendo minha vida normalzinha, bem mediana, brasileira, classe média baixa, e estou aqui. Não vi nesses portais, não abriu nem para o mal nem para o bem, para falar a verdade, na minha vida. Então, assim, isso tudo é trazer uma crença. Como é que um espiritualista livre que se diz livre, começa a incutir esse monte de crença, esse monte de coisa na cabeça e querer fazer isso. Isso é um perigo, porque isso está gravado por aí e fica rodando, e tem muita gente que ainda está em busca, gente que faz isso com sinceridade de coração e que cai nessa, sabe? E eu fico um pouco assustada, porque às vezes essas pessoas, elas também podem estar de coração puro fazendo isso, mas a gente não fala tanto em Matrix. O que que é Matrix? A Matrix não é um sistema que a gente quer ir contra, a gente não quer andar de acordo com o sistema, que é aquele script social e fazer o que... Mas essas pessoas estão querendo o quê? Incutir uma Matrix dentro da Matrix? Vamos pensar sobre isso? Se você quer ficar fora da Matrix, você precisa, em primeiro lugar, se bancar. Bancar a sua alma, o seu espírito, a sua expressão verdadeira. E não ficar o tempo todo mudando de opinião, nem nada de acordo com o que essa galera está falando. É a minha opinião. Tá? E eu estou falando aqui porque, de fato, doeu em mim ouvir isso e ver como pessoas ficaram até se sentindo, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é tal? Eu acho que uma das coisas que tem na Matrix é esse estabelecimento de medo. O medo é um sentimento de controle, é uma emoção que tem controlado a humanidade há muito tempo. Eu, como mulher, posso dizer isso com muita propriedade, porque nós mulheres fomos controladas por medo durante muito tempo. Por isso que eu acredito na liberdade. Por isso que eu acredito que a minha missão, a missão da minha alma, eu sinto isso com muita clareza, que a missão da minha alma
é ajudar, não só a mim, mas quem eu puder, a ser livre emocionalmente. Porque quando eu falo livre emocionalmente, é isso. Você está livre desse tipo de emoção, de medo, de pânico. É você se bancar. É você bancar o seu poder pessoal. Quem sou eu? O que que eu quero? Por que que eu estou aqui? E quando você sabe isso, você vai. Não interessa o que estão falando por aí. Não interessa se tem gente achando que tem portal sendo aberto e se tem pacto com demônio sendo feito na beira do mar. Porque, assim, isso para mim soa patético. Uma pessoa sai da casa dela lá em Los Angeles para vir abrir um portal do capeta, sei lá de quê, na praia de Copacabana. Todo ano agora vão abrir um portal ali. O que que tem acontecido nesse portal? Porque o Brasil continua o caos que sempre foi. Com Madonna ou sem Madonna, com Lady Gaga ou Lady Gaga. Ou não. Ou vocês acham que aconteceu alguma coisa? Se vocês acham, falem para mim, porque eu realmente, no meu sistema de crenças, eu não tenho visto nada disso diferente, né? Então, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero concluir, é que eu acredito na liberdade. Eu acredito também na liberdade emocional. Porque quando você é livre emocionalmente, você transforma a sua vida, você transforma as suas relações, você transforma o seu trabalho, você transforma a sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com o seu valor, em primeiro lugar. E isso só pode acontecer quando você aceita que você é uma expressão do divino, exatamente como você é. Não tem nada errado com você. Você não precisa fazer nada de diferente para se encaixar. Você não precisa nem mesmo fazer nenhum curso que te ensine como se conectar com Deus. Gente, presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que não é para fazer. Eu, como já disse, eu faço, tá? Estou dizendo só que nós não precisamos. Na verdade, eu faço, eu gosto de expandir, eu gosto de ter novas experiências. Eu trabalho também na internet, tá? Eu vivo disso também, eu não estou demonizando isso, não. O que eu estou dizendo é que, no fundo, no fundo, no fundo, a espiritualidade não ia jogar a gente aqui sozinhos, porque é o que nós somos, sozinhos. A gente chegou sozinho, a gente vai embora sozinho, e quem tem que dar conta de você é você, quem tem que dar conta de mim sou eu. A gente pode ter ajuda, amparo e tal, mas se a gente não quiser, ninguém vai fazer. Então, a gente pode se conectar sem precisar fazer curso, sem precisar de guru, sem precisar de ninguém te dando orientação. A gente pode ter, porque às vezes é legal. Mas eu acredito que nós, como pessoas, a gente precisa despertar não só para a divindade que tem aí manifestada, mas muito mais para a nossa divindade interna, para o que existe aqui dentro, que vai fazer a gente ser pessoas mais livres, mais prósperas, mais leves, que vai nos ajudar a criar de verdade a realidade que a gente quer para a nossa vida. Porque a gente só consegue criar se a gente se liberta desse monte de amarra, desse monte de crença, desse monte de coisa, e de fato é livre para viver quem realmente é. Quando a gente é livre para expressar nosso verdadeiro ser, a gente tem uma alta frequência energética. É isso que realmente acontece. E ter uma alta frequência energética é, antes de tudo, ser verdadeiro. E é impossível ser verdadeiro se você não coloca para fora a vida exatamente do jeito que você sente dentro de você. Então, se você, assim como eu, não sente que tem um portal sendo aberto, que tem um pacto com o demônio ou com sei lá quem sendo feito por uma cantora de música pop, ou que o novo Papa vai ativar o não sei que lá do anticristo, se para você isso não faz sentido nenhum no momento, tá tudo bem. Você não precisa ficar preocupado, preocupada em ficar procurando alguma coisa que te prove isso. Porque é o que eu vi na última semana em comentários de vídeos, em coisas, as pessoas, meu Deus, eu devo estar com um véu, alguma coisa tapando meus olhos, não consigo ver, preciso de ajuda. Gente, menos, sabe? Sinceramente, menos. Eu continuo professando a minha liberdade e a sua também. E eu espero que isso continue me fazendo bem. Eu não espero estar certa, nem espero estar errada. Eu quero ser livre para viver a vida exatamente da maneira que eu sinto que eu estou expressando a minha verdade. E espero que você faça o mesmo. É isso realmente que eu quero dizer nesse vídeo. Eu espero que eu tenha sido, sei lá, que eu tenha sido clara na minha intenção. Mas se eu não fui também, paciência, né, gente? Um beijo e até a próxima.